Bom, então nós estamos gravando. Bom dia, pessoal. Na aula passada, nós falamos das propriedades dos sistemas, mencionadas várias propriedades. E eu devo ter mencionado que duas características vão ser muito importantes. São elas a linearidade e a invariância no tempo, ou invariância ao deslocamento, que vai caracterizar os sistemas L e T. LT, linear invariante no tempo, ou quem estiver usando lá o livro do Oppenheimer em inglês, LTI, que é Linear Time Invariant. Então, esse conceito ele é muito, mas muito importante, porque vai nos permitir uma análise matemática de sistemas. E vejam, não importa se o sistema é um circuito elétrico, se o sistema é a dinâmica da explosão de uma bomba atômica, não interessa se é a movimentação de um carro. Uma vez modelando um sistema como entrada, saída e pegando equações diferenciais, nessa disciplina a gente vai ter uma série de ferramentas matemáticas que vão ser necessárias para analisar esses sistemas. Bom, a linearidade, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, o sistema, né, a definição, ele processa sinais. Em outras palavras, dado um sinal de entrada, ele gera um sinal de saída. Então, por exemplo, a câmera do celular, que eu me lembrei agora e vou botar no silencioso, ela recebe um sinal de entrada, que é a luz refletida num determinado objeto. Faz a captação disso por um circuito CCD, alguma coisa do tipo. Tem um codificador de imagem que vai gerar uma imagem JPEG, que aí depois você manda pelo WhatsApp. Então, a câmera do celular pode ser vista como um sistema, porque ela recebe um sinal de entrada, que é a luz refletida num dado objeto ou numa dada cena, e gera um arquivo de saída, que é um JPEG. Por exemplo, podem ter outras codificações de sinal. Mas, de forma geral, o sistema, dado um sinal de entrada, X, gera como resposta a esse sinal de entrada um sinal Y. Aqui em cima o sinal é discreto, saída discreta. Sinal contínuo no tempo, saída contínua no tempo. E aqui nós temos dois exemplos. Um somador aqui que pega a amostra atual e soma com a amostra passada. Então esse sistema aqui, nitidamente, ele tem memória. E também podemos ver um integrador, né? Um capacitor funciona como um integrador no sistema elétrico. Então aqui temos dois exemplos de sistema. Mas, em particular, a gente está interessado em sistemas que são lineares e invariantes no tempo. Então, o que é a linearidade? Então, na aula passada, a gente falou de forma específica a linearidade, mas basicamente é o seguinte: se você tem um sistema cuja entrada é x1 e gera uma saída y1, um sistema cuja entrada é x2 e a saída, a resposta desse sistema... pode perguntar, Gabriel. Deixa-me diminuir um... Perfeito. Deixa eu diminuir um pouco, acho que é o ganho do microfone. Verifica aí se vai melhorar. Eu reduzi o ganho. Mas obrigado pela observação. Bom, então vejam, a linearidade é quando você tem uma determinada entrada, gera uma saída. Uma entrada x2 gera uma saída y2. Quando você faz uma combinação linear das entradas, ou seja, ax1 mais bx2 de n, a saída é uma combinação linear das respostas individuais. Certo? Então, quando isso ocorre, o sistema é linear. Na aula passada, nós mencionamos o sistema linear é aquele que é aditivo. Quando você soma as entradas, a saída vai ser a soma das saídas individuais. E também é homogêneo. Você multiplica a entrada por uma constante, a saída ela é multiplicada pela mesma constante. Veja, um sistema linear,
propriamente dito, ele é muito difícil da gente garantir que o sistema é linear. Deixa eu me perguntar para vocês. Eu acho que eu não citei esse exemplo na aula passada. Quando você tem um resistor, vai lá no laboratório de eletrônica, pega um resistor de 10 ohms. Se você aplica uma corrente de 1 mA, sendo entrada, qual vai ser a saída? A tensão nesse resistor. Vamos lá, entrada de 1 mA, resistor de 10 ohms. Se você aplica essa corrente no resistor, qual é a tensão de saída? Vamos lá, engenheiros eletricistas. Alguém respondeu aqui, que eu vou olhar. 10 milivolts, perfeito. 10 milivolts que é a tensão de saída. Tiago só errou a unidade aqui, mas sem problema, já respondeu. Participação é que é importante. Mas veja, se a gente aplicar agora 20 miliampere, qual vai ser a saída? Teoricamente 20 milivolts. 2 miliampere, se eu aplicar 2 miliampere, a saída vai ser 20 milivolts. Multipliquei por 2 a entrada, a saída foi multiplicada por 2. Então, o que é que vocês acham? O resistor é linear ou não? Vamos lá. Sim, sim. Todo mundo dizendo sim, né? Aí se eu disser, se a gente aplicar agora, em vez de multiplicar 1 milivolt por 1, e multiplicar 1 milivolt por 1 milhão, naquele resistor pequenininho, em vez de aplicar, tem uma corrente de 1 miliampere, multiplicar por 1000, tem 1 milhão de amperes ali, que teoricamente a saída seria 1 milhão vezes 10 megavolts. O resistor vai funcionar? Possivelmente não, ele vai queimar. Então, quando a gente utiliza o sistema, quero analisar o sistema como linear, a gente olha para uma faixa de sinais de entrada, de aplicação daquele circuito. Porque a linearidade, num sentido estrito, a gente não consegue determinar, dizer se é ou não. Porque eu teria que aplicar tensões infinitas, teoricamente, tensões muito altas. Mas, para a nossa análise, esse sistema vai ser considerado linear, porque no nosso intervalo de observação, ele é linear. Quando o professor de controle analógico, sistemas de controle analógico digital, estiver falando, ensinando vocês, eles vão falar uma técnica de linearização por partes. Então, mesmo quando o sistema não é linear, você pode utilizar técnicas de controle para sistemas lineares, porque você olha intervalos de amplitude em que o sistema pode ser considerado linear. Tá? Então, essa daqui é uma conversa, uma consideração mais filosófica. Mas, de fato, aqui o sistema é linear. Quando você multiplica a entrada por uma constante, a saída é multiplicada pela mesma constante. Tem duas entradas e soma as duas entradas, a saída vai ser a soma das saídas individuais. E a invariância no tempo? O que é a invariância no tempo? Nós vimos lá também que um sistema é invariante no tempo quando ele mantém suas características com o passar do tempo. Aí, matematicamente, nós também vimos na aula passada que eu tenho que representar matematicamente essas propriedades. Às vezes são propriedades até simples, mas a gente tem que ter uma representação matemática. E um sistema, ele é dito invariante no tempo quando você tem uma entrada do sistema x de n gerando uma saída y de n. Quando eu atraso a saída, então eu desloco a entrada de n0 unidades de tempo, a saída também vai ser atrasada de n0 unidades de tempo. Então, usando o mesmo exemplo do circuito. Só colocar valores mais fáceis. Você tem um resistor de 1 ohm e aplica uma corrente, uma tensão de 1 volt. 1 volt por 1 ohm, a corrente de saída vai ser 1 ampere. Fez isso hoje lá no laboratório, no LEAD. Se a gente fizer amanhã, qual vai ser a corrente de saída?
1 volt dividido por 1 ohm, 1 ampere. Então, o sistema não mudou suas características com o tempo. Então, na nossa análise, naquele intervalo de tempo específico, o sistema pode ser considerado invariante no tempo. Atrasou a entrada, a saída é atrasada da mesma forma. Falar em eletricidade, iluminação, luminotécnica, que é uma área da engenharia elétrica que projeta iluminações, de iluminação. Vocês vão ver isso em instalações industriais, certo? Então, tem-se várias técnicas para iluminar ambientes, levando em consideração tipos de luminárias, aplicações daquele ambiente. Ambiente de estudo tem uma iluminação diferente do ambiente de armazenamento, de venda, essas coisas. Dialux, eu tô aqui na dúvida aqui. Mas vamos lá. Acho que deve ser um software. Aqui, luminotécnica, eu estudei isso na minha graduação. Eu acho que foi em 1996. Então, o que eu aprendi lá, possivelmente, a gente fazia os projetos, pegava o livro do Hélio Creder para saber qual era a iluminação, quantos lumens deveria estar a 1 metro do solo para estudo. Se eu tinha uma loja, qual era a iluminação específica daquela loja. E por aí vai. Como se fazer iluminação em vias urbanas, quais eram os padrões da época. Mas o que eu quero dizer, assim, puxando para esse exemplo, é o seguinte: a gente sabe que uma lâmpada, qualquer que seja ela, perde eficiência luminosa com o passar do tempo. Então, uma lâmpada de LED, quando você compara uma lâmpada de LED nova com uma lâmpada de LED que já está há 3 ou 4 anos em uso, uma lâmpada incandescente que nem vende mais, mas quando ela é nova e depois que tem uso, vai decaindo. Então, claramente, a lâmpada ela é variante com o tempo. O desempenho dela vai caindo. Mas se a gente acende a lâmpada hoje e acende amanhã, a diferença entre luminosidade é muito pequena, que a gente pode considerar desprezível. Então, muito embora a lâmpada seja um sistema variante no tempo, eu posso considerar a lâmpada invariante no tempo se eu determinar qual é o tempo de observação. Então, por isso que as técnicas que vão ser usadas aqui, eu não vou fazer nem tanta restrição do sistema ser realmente linear e invariante no tempo. É suficiente para que as faixas de entrada que estão sendo analisadas e o intervalo de tempo que vai ser analisado, que ele seja considerado linear e invariante no tempo. Ficou claro essa discussão filosófica? Ficou claro? Pronto, beleza. Aqui o Ítalo falou de Dialux para ver a quantidade de lumens, né? Perfeito. Bom, então veja o seguinte. Aí a questão que a gente coloca aqui, já coloca a resposta embaixo. Como é que a gente calcula a resposta de um sistema linear e invariante no tempo a uma entrada arbitrária? Ou seja, eu tenho uma determinada entrada, qual vai ser a saída do sistema? Aí a resposta vai ser convolução. Então, a resposta, você tem uma entrada qualquer, a resposta desse sistema a qualquer entrada arbitrária vai ser a convolução, que é o que nós vamos definir agora. Então veja, a gente vai representar os sistemas dessa forma. Você tem um sinal x de n, que é aplicado à entrada desse sistema e gera um sinal de saída y de n. E aqui dentro eu vou escrever h de n, que é a resposta ao impulso do sistema. Então, você tem um impulso unitário, o delta de n, aplica a esse sistema. A saída é o h de n. Então, essa função, essa representação aqui, ela é chamada de resposta ao impulso. Nós vamos ver também que ela é chamada de função de transferência, quando falarmos de transformada de Fourier. E, dado que eu tenho o sinal de entrada e a resposta ao impulso do sistema, a saída vai ser a convolução. Então, x de n convoluído com h de n. Então, a operação de convolução ela vai ser identificada com um asterisco. E a leitura que a gente faz dessa expressão é x de n convoluído com h de n.
Que operação matemática é essa? É você fazer um somatório com K, variando de menos infinito a mais infinito, do x de K vezes o h de n menos K. Então o que é que a gente observa daqui para cá? Olha, aqui houve apenas uma mudança de variável, de x de n para x de K. E aqui, além da mudança de variável, a variável independente aqui nesse somatório é K, você tem um deslocamento de n unidades de tempo e menos K. Menos K é o... Eita, vou voltar aqui para mim. O menos K é o escalonamento, né? Ou seja, a inversão no tempo. Então você desloca de n e escalona. Faz a reversão no tempo. Bom, e esse somatório a gente pode trocar aqui, inverter x com h e verificar que o x de n convoluído com h de n é a mesma coisa de h de n convoluído com x de n. Em outras palavras, a convolução é comutativa. A ordem não altera o resultado. Tá? Isso aqui a gente vai demonstrar mais à frente, porque isso é verdade, e fazer uma série de exemplos. Então veja, se a gente... E essa expressão aqui também é chamada de soma de convolução. Tá? K variando de menos infinito a mais infinito, x de K, h de n menos K. Então isso daqui é para o caso discreto no tempo. Para o caso contínuo, a gente vai ter uma análise bem parecida. Então, no caso contínuo, a gente identifica como x de t, vai adentrar um sistema cuja resposta ao impulso é h de t e gera o y de t. Então, quando a gente sai de um somatório discreto e passa para um somatório contínuo, é você chegar no integral. A gente vai verificar como é que se chega a essa integral também, mais à frente, quando estiver provando isso. Mas de forma direta, se a gente observar para essa expressão e essa outra, ó, o y de t aqui é a integral de menos infinito a mais infinito, do x de tal, h de t menos tal, com a variável independente sendo tal. Então a integração é feita em d tal. Mais uma vez é comutativa, você pode trocar x com h aqui, mas o fato é que a saída y de t, a resposta ao sistema, vai ser a convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso. Lembrando que agora esse h de t é a resposta ao impulso do delta de Dirac, ou seja, um impulso unitário, no caso contínuo. E da mesma forma, a convolução, no caso contínuo, ela também é comutativa. Tanto faz você fazer x de t convoluído com h de t, quanto h de t convoluído com x de t. Então vamos fazer a prova primeiro para o caso discreto. Certo? Primeiro para o caso discreto. Bom, a gente falou que o h de n é a resposta ao impulso. Certo? H de n, você tem um sistema aqui indicado por esse quadrado, retângulo aliás. Entrou o sinal, aplicou-se à entrada do sistema o delta de n, o impulso unitário no caso discreto. A resposta do sistema vai ser h de n, porque h de n é a sua resposta ao impulso. Bom, se o sistema é linear e invariante no tempo, o que é que acontece quando você multiplica o sinal de entrada por uma constante alfa? Quando o sistema é linear e invariante no tempo, o que é que acontece com a saída quando você multiplica a entrada por uma constante alfa? É multiplicada pela mesma constante alfa. Então, se a saída é multiplicada por alfa, a entrada é multiplicada por alfa, a saída vai ser multiplicada por alfa. E se você provoca um deslocamento na entrada de k unidades aqui, a saída vai ser deslocada por k unidade. Então o que é que a gente tem? Que se a entrada do sistema
é um impulso deslocado vezes uma constante. A saída vai ser a resposta ao impulso deslocada vezes a mesma constante. Bom, agora considere um sinal x de n qualquer arbitrário, né? Sinal x de n arbitrário. Então aqui é o sinal x de n. X de em menos 3 elevado a x de menos 3, x de menos 2, x de menos 1, x de 0 e por aí vai. Como é que eu posso escrever esse sinal x de n como uma soma de impulsos deslocados? Da seguinte forma, ó, esse impulso aqui é x de menos 2, que é o valor do sinal x em menos 2, vezes um impulso em menos 2, que é o delta de n mais 2. Esse impulso aqui é o x de menos 1, o valor de x em menos 1, vezes o impulso deslocado, delta de n mais 1. Nesse ponto aqui, é o x de 0 vezes o delta de n, que está em 0. Por sua vez, esse impulso aqui é x de 1 vezes o delta de n menos 1. Então, o que é que a gente conseguiu fazer? Dado um sinal x de n qualquer, nós conseguimos escrever esse sinal como uma soma de impulsos deslocados. Bom, se esse sinal agora é aplicado à entrada de um sistema linear invariante no tempo, o que é que sai? Veja, se eu tenho um impulso deslocado multiplicado por uma constante, qual vai ser a saída? Eu tenho um impulso deslocado multiplicado por uma constante. A saída vai ser a resposta ao impulso h de n, também deslocada, multiplicada pela mesma constante. Então, veja, o que é que nós temos aqui? Ó? X de menos 2 vezes o y de n menos 2. Um impulso deslocado multiplicado por uma constante. X de menos 2 é um valor, é uma constante. Qual vai ser a resposta? Vai ser a constante vezes o delta de n deslocado da mesma unidade. Se aqui eu tenho um delta de n mais 2, h de n mais 2. Por sua vez, qual é a resposta do sistema a este impulso deslocado multiplicado pela constante x de menos 1? Vai ser a própria constante x de menos 1 com a resposta ao impulso deslocada. Com a resposta ao impulso deslocada para n mais 1. E por aí vai. Se eu tenho agora um impulso multiplicado por uma constante, um impulso centrado na origem n, a saída vai ser o h de n multiplicado por essa constante. E por aí vai. Bom, se a gente considera agora que esse sinal é uma soma de sinais individuais, a resposta à saída vai ser a soma das saídas individuais. Então, por isso que eu coloco o y de n, a resposta do sistema, dessa forma. Eu somo todas as saídas individuais. E se a gente olhar agora para esta expressão e escrever o y de n, o que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou somando com k variando de menos infinito até mais infinito. Nesse caso, a gente explicitou os termos apenas de menos 2 a 2. Mas é sempre multiplicando o x de k vezes o h de n menos k. Então, se vocês observarem esta expressão aqui, ela é exatamente a que a gente já tinha apresentado. Somatório com k variando de menos infinito até mais infinito, do x de k, h de n menos k. Então, basicamente você tem um sistema em que conhece a resposta desse sistema, h de n. Quando você tem uma entrada arbitrária qualquer, você pode calcular a saída utilizando a integral de convolução, que é dada por essa expressão aqui. Bom, é óbvio, como toda análise matemática, né? A gente precisa fazer exercícios e exemplos para tornar o conceito mais claro. Mas vejam o seguinte, qual foi a restrição
que nós aplicamos, consideramos aqui? Qual foi a restrição que nós fizemos para chegar a essa expressão? Vamos lá, senhores e senhoritas. Qual foi a restrição que a gente fez? É a que está no início da aula. Sistemas lineares e invariantes no tempo. Tá? Então, a operação de convolução, esse somatório, você pode fazer para qualquer tipo de sinais e sistemas. Mas ele só vai relacionar a saída de um sistema quando a sua entrada, se o sistema for linear e invariante no tempo. Tá? Então, por isso que eu mencionei o cuidado. Por isso que eu mencionei o cuidado para vocês terem quando forem considerar o sinal de entrada. O sistema tem que ser considerado linear e invariante do tempo naquelas condições. Se não for, isso não vai ser válido. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. Primeiro exemplo. Se eu tiver aqui o sinal H de N dado por 3 amostras unitárias em 0, 1 e 2. E tivermos também o sinal X de N, em que tem apenas 2 amostras não nulas. Em 0 ele vale meio e em 1 ele vale 2. Qual é a convolução entre esses dois sinais? Tá? Só um exemplo aqui. Veja, olha, eu posso filtrar um sinal de voz após a digitalização. Ele é uma sequência de amostras. Então você pode filtrar, então pode processar esse sinal num sistema HDN, que vai ser o filtro, para tirar componentes de frequência, remover ruído, entre outros. Tá? Então, esses seriam sinais que na prática nós utilizaríamos. Né? Mas vamos verificar aqui, nessas condições em que esse sinal de baixo é o X de N e a resposta ao impulso está aqui em cima, qual é a convolução entre esses dois sinais? Então o Y de N, a fórmula que a gente já deduziu, ela é dada por K variando de menos infinito até mais infinito, do X de K vezes H de N menos K. Observem o seguinte, K varia de menos infinito a mais infinito. No entanto, o X de K ele só é não nulo para K igual a 0 e K igual a 1. Porque observe, o X de K é o X de N, trocando a variável independente de N por K. Então eu tenho apenas dois termos, K igual a 0 e K igual a 1, em que o X de K é não nulo. Bom, para K, então esse somatório que inicialmente é de menos infinito a mais infinito, para esse sinal específico vai ser um somatório apenas com duas parcelas, K igual a 0, K igual a 1. Do X de K, H de N menos K. Quando K é 0, você tem X de 0 vezes o H de N menos 0, que é N. Mais, quando K é 1, X de 1 vezes o H de N menos 1. Tá aqui. Então eu já tenho uma expressão para o Y de N. O Y de N é X de 0 vezes o H de N mais X de 1 vezes o H deslocado de 1 unidade. Substituindo aqui os valores de X de 0. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Substituindo os valores de X de 0, que nós vimos que é meio, e X de 1, que é 2, o Y de N vai ser 0,5 vezes o H de N, mais 2 vezes o H de N menos 1. E aqui a gente vai fazer os dois grafos. Quem é? Peraí. Aqui, pronto. Quem é 0,5 vezes H de N? É o H de N multiplicado por 0,5. Então, se ele tinha amplitude unitária de 0 a 2,
multiplicou por 0,5, ele tem amplitude agora meio de 0 a 2. Então esse sinal aqui está ilustrado nesse gráfico. Diga. Está congelado a imagem? Voltou ao normal, né? Veja o seguinte, Gabriel, obrigado pela observação, eu vou retornar e dar uma explicada, mas como a minha gravação é local, então a gente vai ter tudo direitinho. Depois eu disponibilizo para vocês. Mas obrigado. Então voltando para cá, ó, você tem o 0,5 H de N, que vai ser o sinal H de N multiplicado por meio. Então se o H de N ele é 1 entre 0 e 2, ele vai passar a ser meio entre 0 e 2. Então esse sinal aqui, ó, é o 0,5 H de N. E quem é o 2H de N menos 1? Então você tem o H de N, você tem que deslocá-lo. Então H de N menos 1 é um atraso de uma unidade. Então esse sinal, quando atrasa a unidade, ele passa a ser um sinal de 1 até 3. E vai multiplicar por 2. Então você atrasa de uma unidade, ele fica um sinal de 1 até 3. E multiplica por 2. Então se o sinal H de N era 1, tinha amplitude 1, quando você multiplica por 2, ele vai ter amplitude 2 nas amostras de 1 até 3, porque houve um atraso. Bom, agora o que a gente vai fazer? O y de n é a soma desse sinal com esse outro. A soma do asterisco aqui com 2 asteriscos. Então eu vou ficar com esse sinal aqui mais esse outro. Quando eu somo dois sinais, a gente vai somar amostra a amostra. Então você vai somar esse sinal de cima com esse sinal de baixo. O que é que acontece? Até menos 1, tudo zero, né? Em zero, o que é que eu tenho? Em zero eu tenho meio do de cima mais zero embaixo, que dá meio. Em n igual a 1, o que é que nós temos? Meio em cima e 2 embaixo, o resultado é 2,5. N igual a 2, meio em cima mais 2 embaixo, 2,5. N igual a 3, eu tenho 0 em cima mais 2 embaixo, 2. E a partir de n igual a 4, os dois sinais, tanto esse de cima quanto de baixo, são nulos, então eu tenho 0. Então o y de n, ó, está aqui. É meio, 2,5, 2,5, 2. Então observe, a convolução desses dois sinais está aqui. E aqui a gente vai fazer uma observação adicional, certo? Eu deixei uma página só para verificar. P. Vamos fazer aqui. O exemplo que nós fizemos está aqui. Só para mostrar isso. Vejam o seguinte aqui. Aqui eu diminuo um pouco a letra, depois eu aumento. Quantas amostras tem o sinal H de N? Quantas amostras a gente tem o sinal H de N aqui? Amostras não nulas. 1, 2, 3. Quantas amostras não nulas nós temos no sinal X de N? 1, 2. A resposta tem quantas amostras não nulas? 1, 2, 3, 4. Então o que é que a gente observa? Eu tenho um sinal com 3 amostras, o outro com 2. O resultado foi um sinal com 4 amostras. Qual foi a operação que a gente fez? 3 mais 2 menos 1, que é 4. Certo? Então, se um sinal X de N tem duração L e o H de N duração M, a convolução, a resposta, vai ter duração L mais M menos 1. E por que isso é importante? Observem que eu falei para vocês, olha, eu posso fazer um processamento, por exemplo, no sinal de voz. Então, se você tem um filtro que tem 100 amostras e o sinal de voz tem 1000 amostras, quando você faz a convolução deles dois,
do filtro com o sinal de voz, você vai ter uma resposta 1000 mais 100 menos 1. 1099 amostras. Porque você tem que armazenar isso, ou mandar para um alto-falante alguma coisa. Então, essas informações são importantes. Dando continuidade, aqui nós fizemos uma convolução mais ou menos que analítica. Mas existe também a opção de fazer a convolução gráfica, certo? Então essa convolução gráfica, ela nasce da interpretação desta equação aqui, certo? Desse somatório. Então veja o seguinte, olha, no somatório eu tenho somatório com K variando de menos infinito até mais infinito, do x de K, H de N menos K. Então vejam, quem é o x de K? Quem é o x de K? É o próprio x de N mudando apenas a variável. Em vez de N eu coloco K. Então eu tenho um x de K aqui. É 0,5 e 2 nas amostras 0 e amostra 1. Quem é o sinal H de N menos K? Quem é o sinal H de N menos K? Aí a primeira observação. A variável independente é a que está aqui no somatório, que é a K. Quando você tem H de menos K, aquelas operações base sinal é reverter no tempo. Então esse menos K corresponde a reverter no tempo. E N? N corresponde ao deslocamento. Então, por exemplo, o H de 2 menos K é um sinal deslocado de 2 unidades e sofreu uma reversão no tempo. Então a gente precisa desenhar esse sinal H de N menos K, em que N é uma constante. Então vamos voltar aqui para o sinal H de N. Então o que é que vai acontecer? Deixa eu voltar para o H de N aqui. Ó. Esse sinal, olhando de esquerda a direita, ele vem 0, 0, começa em 0 e tem 3 amostras. Quando você inverte esse sinal, o que é que acontece? Quando você inverte esse sinal no tempo. Sofreu uma reversão no tempo esse sinal aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai passar... exatamente. Reverteu em relação ao eixo Y, ele vai passar a ser um sinal de menos 2 até 0. Só que você vai deslocar N unidades. Vamos voltar para cá. Você vai deslocar N unidades. Então, em vez de ele terminar em 0, que seria somente a reversão no tempo, ele vai terminar em N. Então eu vou ter o sinal de H de N menos K, ele tem essa estrutura aqui. Ele tem uma amostra unitária em N menos 1 e N menos 2. Aí veja, o que é que eu tenho que fazer com esse somatório agora? Multiplico um pelo outro, multiplico o x de K vezes o H de N menos K e somo todas essas amostras, todos esses resultados desses produtos. Então vejam, considere agora exatamente esse desenho aqui. Se N é menor do que 0, então N menor do que 0, eu tenho essa configuração aqui. Se você multiplica o sinal de cima vezes o de baixo, o que é que acontece? Você vai ter menos 1 vezes 0, desculpe, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0. E aqui, meio vezes 0, 2 vezes 0. Então não está havendo intersecção entre esses dois sinais, não é? Se não tem intersecção entre esses dois sinais, o produto do de cima vezes o de baixo dá 0. Então o produto de cima vezes o de baixo, para esse caso em que N é menor do que 0, é 0. Então se o produto é 0, quando você somar todas as parcelas nulas, o resultado vai ser 0. Então y de N é 0 para N menor do que 0. Bom, quando N é exatamente 0, então você pega aqui e vai colocar N igual a 0.
n igual a zero. Então ele, em vez de terminar aqui, ele termina nesse ponto. Então, n igual a zero, o h de menos k, ou seja, 0 menos k é o h de menos k, que é o h só invertido. Se você faz agora o produto do sinal de cima vezes o de baixo, o de cima aqui vezes o de baixo, o que é que a gente tem? Eu vou ter apenas intersecção no zero, né? Então eu vou fazer meio vezes 1 dá meio. Logo, o y de zero é meio. Bom, quando o n é 1, você anda uma unidade para a direita. Então você tem esse sinal agora, o h de 1 menos k. Se a gente faz o produto desse sinal vezes o x de k, o que é que acontece? Você vai multiplicar 0 vezes meio, meio vezes 1, que dá meio, e 2 vezes 1, que dá 2. 1 vezes meio, 1 vezes 2, que dá 2,5. Da mesma forma, que eu teria que diminuir um pouquinho mais, 70. Da mesma forma, quando n é igual a 2, então quando é n igual a 2, o h de 2 menos k, você está andando com esse sinal de baixo para a direita. Então 2 menos k, você vai multiplicar esse de cima, meio, vezes 1, 2 vezes 1. Meio vezes 1, 2 vezes 1, que é 2,5. Anda um pouquinho mais para a direita. Agora eu desloco esse sinal y de n para cá. O y de 3 vai ser meio vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2, 2. Então eu tenho que o y de 3 é 2. Agora, quando n é maior do que 3, quando n é maior do que 3, esse finalzinho aqui, com n maior do que 3, que corresponde a esse final aqui, ele já está a partir do 2. Só que o sinal de entrada, ele é 0 a partir de 2. Então você vai multiplicar 0 vezes qualquer um desses sinais aqui para n maior do que 3. Ou seja, o y de n é 0. Então, se nós observarmos aqui y de 0, 1, 2, 3, meio, 2,5, 2,5, 2, e a partir disso é 0. O que é que a gente observa? É a mesma resposta lá. Meio, 2,5, 2,5, 2 e 0. Então, veja. Não sei se eu vou conseguir explicar aqui. A convolução gráfica é: você pega um sinal e deixa parado, que é o x de k. Muda apenas a variável. O outro sinal, o h, você inverte e desloca para todo o n, certo? Porque aqui, como o k vai variar de menos infinito a mais infinito, e aqui o y de n você quer saber de menos infinito a mais infinito, então para todo n você varia. E para cada n você faz o produto amostra a amostra e soma essas amostras. Então, esse vai ser o resultado da convolução gráfica. É um conceito simples? Não. Fatalmente peguem os livros, olhem explicações na internet, revejam esse vídeo para entender isso. Então vamos fazer mais um exemplo. Voltando aqui, deixa eu me verificar. Vamos fazer mais um exemplo. Pessoal, esse tamanho de letra tá bom para vocês ou eu aumento um pouco? Tá bom. Tá bom, né? Se puder aumentar só um 10% aí já ajuda, porque minha internet não é muito boa e fica um pouco... Pronto. Deixa eu ver aí, verificar aqui. Eu vou colocar 100%. Se eu precisar reduzir para uma explicação, eu reduzo e depois retorno. Melhorou? Quem reclamou, melhorou agora? Melhorou. Pronto. Obrigado. Vamos lá. Outro exemplo. Convolução é de dois sinais agora. Não mais explicitando as amostras, mas colocando expressões para ele. A gente tem um sinal x de n, que é alfa elevado a n, u de n, em que alfa está entre 0 e 1. Esse u de n aqui é o degrau unitário. Então, qual é a definição do degrau unitário?
Isso é uma pergunta, senhores. O que é o degrau unitário? É o sinal que é 1 para n maior ou igual a 0 e 0, caso contrário, para os n's negativos. Então esse degrau aqui serve para marcar que esta expressão ela vai valer apenas para n maior ou igual a 0. Bom, quando n é 0, alfa, qualquer número elevado a 0 é 1. Quando n é 1, alfa elevado a 1 é alfa ao quadrado, alfa ao cubo. Como eu coloquei que alfa é um número entre 0 e 1, pense, por exemplo, meio. Meio, alfa ao quadrado, meio ao quadrado, 1/4. Então ele é uma curva decrescente. Então esse é o sinal x de k. Então veja o seguinte, eu tenho que calcular o somatório com k variando de menos infinito a mais infinito, de x de k, h de n menos k. Então a minha variável independente é k. Bom, quem é o sinal U de n? Quem é o sinal U de n? É um sinal que vem em 0. Em 0 ele passa a ser 1 e permanece 1 para n maior do que infinito. Quando você inverte esse sinal, se era um sinal que vinha em 0 e passa a ser 1, quando você reflete esse sinal no tempo, ele começa a ser 0, ele começa em 1 e depois vira 0. Então essa é a reflexão no tempo. Você tem um sinal que era 0, passou a ser 1. Quando você inverte, o sinal é 1 e passa a ser 0. Em exatamente n igual a 0. Só que você vai deslocar para n unidades de tempo. Então, é um sinal que vem em 1. Em n, em k igual a n, ele passa a ser 0. E permanece em 0. Então, veja que isso aqui, ó, é o contrário do degrau. O degrau ele vem em 0, passa a 1. Esse aqui ele vem em 1, passa a ser 0. Então esse é o sinal aqui que a gente está desenhando. É o sinal h de n menos k. O que é que nós temos que fazer com esses dois sinais? O produto de um vezes o outro. Produto de um vezes o outro. E somar todas as amostras. Para isso me dá o y de n. Bom, então a gente vai ter dois casos aqui, né? Quando n é menor do que 0, ou seja, n negativos, o que é que vai acontecer? Esse sinal ele termina antes de n igual a 0 e o produto do de cima, ou seja, o produto desse sinal de cima vezes o de baixo vai me dar o quê? O produto do de cima vezes o de baixo. Se eles não têm amostra, quando um tem amostras não nula, a de baixo do outro é nula. E depois se inverte. O produto desse sinal vezes esse de baixo, ó, para n menor do que 0, é 0. Então, se eu somo todas as amostras 0, continuo com 0. Bom, agora, eita, aqui é corrijam aqui, ó. Isso aqui é n, ó. Isso aqui é um erro gravíssimo. N, aqui é n, ó. Quando eu vou corrigir lá no slide. Isso aqui é n. A variável dependente é k e aqui é n. Quando n é maior ou igual a 0, você tem esse sinal aqui e o de cima está aqui. O que é que a gente observa? Que agora você tem uma intersecção entre esses dois sinais. Você tem uma intersecção entre esses dois sinais. Então, o produto ele vai ser não nulo de 0 até k. De 0 até k, quanto é que vai valer o produto desses dois? 0 até n, aliás. 0 até n. Aqui está o erro ainda. 0 a n. N aqui. Tem que botar alfa elevado a n. De 0 até n, eu vou ter o de cima. Alfa elevado a 0, alfa elevado a 1 ao quadrado, tal, até alfa elevado a n. Bom, então o que, que a gente vai somar? Eu vou somar de 0, o y de n vai ser o somatório de 0, k variando de 0 até n, do alfa elevado a k. Então aqui, alfa elevado a k. Bom,
essa soma aí a gente vai escrever é aquela PG, né? Que é esse somatório aqui é um somatório finito. Então a expressão para isso é 1 menos alfa elevado a esse expoente mais uma unidade sobre 1 menos esse expoente, essa razão aqui, 1 menos alfa. Então, isso aqui é uma fórmula fechada que inclusive o Oppenheim pede para vocês provarem no primeiro capítulo, certo? Então veja, o que é que a gente observa aqui? Que o y de n vai ser essa expressão para n maior do que zero. Aí aqui a gente pode testar, fazer alguns desenhos, mas veja o seguinte. Quando n tende a infinito, alfa elevado a n mais 1 tende a quanto? Quando n tende a infinito, alfa elevado a n mais 1 tende a quanto? Lembrando que alfa é um número entre 0 e 1. 1 meio elevado a infinito dá quanto? 0,5 elevado a infinito. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Alguém respondeu aqui. 0. Pronto, tende a 0. Certo? Então, esse termo tende a 0. Então, quando o n vai crescendo, dado que esse termo aqui tende a 0, o y de n vai tender a 1 sobre 1 menos alfa. Então, esse é o gráfico. Vamos continuar para fazer mais um exemplo aqui. Isso não é trivial. Vou fazer um parênteses aqui, olha. Convolução não é trivial. Vocês têm que ler, vão rever essa aula, pegar livros e fazer exercícios. Não tem como não aprender dessa forma. Bom, aqui vamos resolver um exercício da nossa lista, que é o exercício número 42. Em que ele dá um sinal x de n igual a u de n mais 2 menos u de n menos 3 vezes módulo de n mais 1. E o h de n é o delta de n mais 2 menos o delta de n menos 3. Bom, a gente pode desenhar os dois sinais, né? Desenhar os dois sinais. Quem é o h de n? É um delta positivo em menos 2 e um delta negativo em mais 2, né? Mais 2. Então ele vai ser 1 em menos 2 e menos 1 em mais 2. Esse é o sinal h de n. Quem é o sinal u de n mais 2 menos u de n menos 3? Então, u de n mais 2 é um degrau que começa em menos 2 e vai até infinito. U de n menos 3 é um sinal que começa em menos 3 e vai até mais infinito. Então, se você tem esse que começa em menos 2 e subtrai o que começa em menos 3, você vai ter esse sinal. Então, u de n mais 2 menos u de n menos 3 é esse sinal aqui com amostras não nulas de menos 2 até 2. Bom, mas o x de n não é isso. É esse sinal vezes o módulo de n mais 1. Então, veja. Quanto é o módulo de 2? Menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, 3 nesse ponto. Módulo de 1. Menos 1 é 1, mais 1, 2. E você vai multiplicar módulo de n mais 1 vezes esse outro. Em 0, módulo de 0 é 0 mais 1, 1. Como eu tenho uma função modular aqui, ela é simétrica em relação ao eixo y. Vejam o seguinte. Para que serviu essa porção aqui? U de n mais 2 mais U de n menos 3. Ela serviu apenas para marcar e dizer que esse sinal aqui tem essa representação apenas de menos 2 até 2. Tá?
Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai convoluir esse H de N com o X de N. Vamos fazer a convolução. E o que é a convolução? Deixa um sinal parado, X de K, inverte o outro, H de N menos K, varia para todo N, faz os produtos entre eles e soma. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ah, não, aqui teve outra forma que a gente fez, é que eu vou usar a linearidade assim, ó. Veja o seguinte, eu poderia fazer daquela forma, inverter, variar para todo o tempo, mas assim, a solução aqui foi mais elegante, vamos dizer. Ó, eu dividi isso aqui, delta de n mais 2, delta de n menos 2. Quando você convolui o sinal, veja o seguinte, você convolui o sinal com delta de n mais 2, esse deslocamento aqui é de 2 unidades, né? Esse delta aqui está 2 unidades para a esquerda. Então você desloca o sinal de entrada de 2 unidades para a esquerda. Então eu fico com x de n mais 2 convoluído com o delta de n mais 2. E depois a gente vai pegar e fazer a convolução. Vou fazer ó, esse h, que é o delta de n mais 1, e convoluir esse sinal x de n, com ele eu fico com o delta de n mais 1. Então eu vou pegar agora o resultado. Como o sistema é linear, vai ser a convolução desse sinal com esse impulso, menos a convolução do mesmo sinal com outro impulso. Então eu tenho primeiro o impulso em menos 2, tá aqui, e depois o impulso em mais 2. Como eu tenho menos delta, eu fico com essa porção para baixo. E se você soma essas duas coisas, o que acontece? Aqui eu só tenho de menos 4 a menos 1 não nula a parte de cima, menos 4 a menos 1 não nula a parte de cima, em exatamente n igual a 0, exatamente n igual a 0, mais 3 com menos 3, 0. E a partir de n igual a 1, você vai ter o próprio sinal aqui de baixo. Então o y de n, ou seja, a convolução do sinal de entrada do x de n com h de n, está dado nessa expressão aqui, nesse gráfico aqui. Vamos caminhar mais um pouco. Bom, senhores, aqui, vamos botar aqui 85%. Temos mais um exemplo que é o exercício que foi a questão, na realidade foi questão de prova do semestre 2020.1, a primeira prova do semestre 2020.1. Está enunciado, vou mostrar aqui para vocês como é. Ela está lá. Aqui ela. Pronto. Ó. Terceira questão da primeira avaliação do semestre 2020.1. Diz, olha, os sinais discretos x de n e h de n são dois pulsos causais de amplitude 1 com duração nx e nh, respectivamente. Assim, então ele vai dizer o que são pulsos causais de amplitude 1. x de n é igual a 1 para n entre 0 e nx menos 1. E h de n é 1 para n entre 0 e nh menos 1. Aí ele diz, considerando que nx é menor do que nh, então a duração de x é menor do que nh, apresente uma fórmula para y de n igual a x de n convoluído, né? Então agora vocês vão tomar muito cuidado quando digitarem uma multiplicação, porque asterisco agora representa a convolução, em função de nx e nh. E depois foi pedido
para que você esboçasse um gráfico de y de n, considerando nx igual a 3 e nh igual a 6. Então vamos para a solução. Veja, primeiro a gente vai fazer o desenho. Nx é um sinal que é 1 entre x de n é um sinal que é 1 entre 0 e nx menos 1. E h de n é um sinal que é 1 entre 0 e nh menos 1. Aí vejam. Considerar nx menor que nh. Então foi por isso que nós desenhamos nx menor do que nh. Então a duração do sinal x é menor que a duração do sinal nh. Aí vejam. Como é que você vai fazer a convolução aqui? É por isso que vocês vão ter que... Isso aqui foi um exercício de prova que a gente espera que vocês já tivessem estudado mais, né? Tem que deixar um sinal parado. Então, por exemplo, esse sinal aqui fica parado. Pá. E inverte o outro. Então você... como é comutativo, tanto faz inverter um como o outro. Então eu posso deixar, por exemplo, esse de baixo aqui parado e inverter o de cima. Inverter de cima. Quando n é menor do que zero, então se você inverteu e deslocou e colocou n menor do que zero, eles não vão ter intersecção. Então o produto dos dois é zero. Quando um começa a adentrar no outro, como essas amplitudes são 1 aqui, o que é que vai acontecer? Ele começou a adentrar no outro, você vai ter uma função linear com amplitude 1. Cada vez que você vai aumentando, você vai ter um produto 1 vezes 1 sendo computado e vai aumentando. Vai chegar um tempo... Deixa eu ver onde é que eu pego isso. Vou mostrar uma ilustração gráfica para vocês daqui a pouco. Em que esse sinal menor vai estar totalmente dentro desse outro. A intersecção do menor dentro do outro. Então o produto, amostra a amostra, vai ser o número de amostras dos menores, que é o nx. E depois começa a sair, a não haver mais intersecção entre esses dois sinais. 1 a 1. Então você tem o valor máximo e depois começa a sair a intersecção 1 a 1. E por último, quando ele sai totalmente, para esses valores, eles deixam de ter intersecção zero e a intersecção entre eles é nula e o produto vai dar zero. Para chegar a isso, você tem que desenhar caso a caso, certo? Aqui é apenas um esboço de solução. Mas para dois valores, aqui vocês vão... Esse exemplo aqui, eu quero que vocês olhem com cuidado, depois da aula, quando tiver um tempo, para entender esses valores, que não é trivial. Inclusive, olhem depois, peguem alguns exercícios mais simples e depois vão fazer. E vejam, se eu tiver nx igual a 3 e nh igual a 8, 3 mais 6, 9, menos 1, 8. Então eu já sei que o resultado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 8 amostras não nulas. Então, seguindo essa ideia, quando você tem nx igual a 3 e nh igual a 6, em 0 ele começa a aumentar. Depois, quando tem a intersecção total entre os dois, o máximo produto, dado que nx é 3, é esse aqui. E depois ele começa a decrescer 1 a 1 unidade. Então, essa expressão aqui, vocês vão ter que olhar com calma como a parte desse sinal chega nesse outro. E depois, aí fica simples quando substitui os valores. Nx igual a 3 e nh igual a 6. Eu vou abrir aqui o Wikipedia, que tem um desenho, uma convolução. Convolution, Wikipedia, que vai ficar claro, mais simples, tá? Para a gente entender esse processo. Vou colocar aqui no chat para vocês. Cadê? Vocês pegarem isso aqui.
que não é trivial, viu? Assim, quem não tiver entendendo muito não é de primeira não. Eu me lembro que no semestre 94/2, quando eu vi essa disciplina, não tinha Wikipedia para mostrar, não tinha computador, nada, era bem mais complexo. Deixa eu ver aqui se tem uma animação gráfica para a gente verificar. Aqui, ó. Aqui nesse caso, a gente está com a convolução discreta, certo? Então, se você tiver, ó, olhando só para essa parte aqui, nesse caso ele colocou a convolução contínua, mas suponha que sejam sinais discretos, amostras discretas. Um sinal, o x de k é o azul e o outro o vermelho. Veja, quando você está passando um pelo outro, tem um momento que ele está bem aqui, ó. Tem que esperar um pouquinho. Não sei nem como stop aqui. Não sei. Depois eu vou ver isso. Mas veja, no momento que o sinal vermelho está aqui e o azul está parado, não tem intersecção. Então o produto é zero. Ele está colocando o resultado da convolução em preto. Ó. Então veja, ó, quando ele começa a ter intersecção os dois, vai subindo de forma linear. Depois vai descendo. Tá? Então utilizem isso também para entender essa visualização, de parar um e movimentar o outro, fazer o produto um a outro. No caso aqui, como a gente tem uma convolução contínua, em vez de ele ter o somatório, ele tem uma integral, e a integral é um cálculo de área. Deixa eu ver se eu tenho no Wikipedia discrete convolution animation. Deixa eu ver aqui, eu tenho alguma coisa no... Isso aí eu vou pedir para vocês procurarem. Olha, eu não tentei aqui, não vou tentar ver essa animação nesse YouTube de 30 segundos. Mas se não der certo, vocês... Bluefree. Deixa eu verificar aqui se ele consegue fazer. Não, tá muito ruim. Deixa eu fazer isso não. Isso aqui é contínuo. Na sala de aula é mais fácil representar isso aí. Bom, senhores, então de fato, o que é que vocês vão ter que fazer? Rever essa aula, ler as notas de aulas, pegar o livro, começar a fazer esses exercícios, verificar que tem a convolução gráfica, a convolução analítica e resolver exercícios. Alguns alunos me pediram para resolver mais exercícios, mas vejam, eu vou fazer isso na última aula antes da prova. E basicamente o que eu vou fazer é pegar todas as provas anteriores, pelo menos todas não, algumas delas, e mostrar a resolução, que englobam todo o assunto. Então, se vocês estiverem com dúvidas sobre o assunto em si, você tem a lista de exercícios que pode ser resolvida, mas vejam também, caso surjam dúvidas, muitas das questões que estão na lista de exercício, elas foram questões de prova anteriores. Então, possivelmente vai ter uma resposta, se não igual ou uma questão bem parecida, nas provas resolvidas. Bom, senhores, então, dito isso, vamos para fazer a chamada para prestigiar os que vieram, né? Siga.